Você falou em terceira via, outra movimentação importante, marcada para a próxima quarta-feira, tirando amanhã, né, na semana que vem, é a filiação de Sérgio Moro ao Podemos, vai ocorrer lá em Brasília, Kennedy. E essa é uma questão que divide opiniões mesmo, né? Até porque o próprio Sérgio Moro já tinha falado anteriormente que nunca se candidataria, não seria um político, e hoje ele volta atrás dessa decisão, pelo menos fazendo a filiação, né? A gente sabe que não está definido o futuro do ex-juiz, se ele vai realmente ser candidato à presidência ou se vai eventualmente concorrer ao Senado, até mesmo ao governo do Paraná, enfim. Isso é incerto, mas é um passo que ele dá na direção de entrar efetivamente para a política. Moro, que já foi ministro de Bolsonaro, a esposa de Sérgio Moro, Rosângela Moro, chegou a falar que Sérgio Moro e Bolsonaro eram uma pessoa só, depois houve aquele atrito, ele saiu do governo Bolsonaro brigado com o presidente, mas participou como ministro da Segurança Pública e da Justiça, e agora se filiando ao Podemos é outra movimentação importante, Kennedy. A palavra do Moro não pode ser levada muito a sério. Como você lembrou, ele disse que jamais entraria na política e ele tirou um candidato à presidência da República do jogo, Lula, e acabou aceitando ser ministro do candidato que venceu do Bolsonaro, né? Isso é muito negativo no meu entender. O Moro, ele tenta... o Moro é o exemplo clássico do bolsonarismo sem o Bolsonaro. O Moro é uma figura de extrema-direita. Quando ele apresentou aquele pacote anticrime, por exemplo, ele defendia aquele excludente de ilicitude, que, na verdade, era uma licença para a polícia agir como esquadrão da morte. E o Moro é um punitivista no direito. O Moro, ele vai lançar um livro, acho que um título sobre o sistema da corrupção, mas ele é um corrupto. Ele corrompeu a lei processual penal. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele era um juiz suspeito no julgamento do Lula, Diego, quando um juiz é suspeito, é porque ele é parcial. E tudo que um juiz não pode ser é suspeito, é parcial. E o Moro foi no julgamento do Lula, segundo o Supremo Tribunal Federal. Corrupção não é só roubar dinheiro público, não, né? A corrupção da lei processual penal, como mostraram as mensagens da Operação Spoofing, é grave, porque ali você tinha um juiz combinando com a acusação uma estratégia de defesa, uma estratégia contra a defesa, uma estratégia para condenar o Lula previamente. Então, isso é muito grave. Isso não é uma formalidade, como muitas vezes se diz, isso é só uma formalidade processual. Não. Quando um juiz é declarado suspeito, significa que não houve o devido processo legal. E o devido processo legal é um princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Todo mundo tem o direito de ser bem acusado. Eu tenho, você tem, o Lula tinha, qualquer réu tem o direito de ser bem acusado. Porque isso é um avanço, né? Desde a Revolução Francesa, desde quando a gente decidiu que o rei não pode mandar para o calabouço e mandar cortar a cabeça, o Estado tem que acusar direito o cidadão, qualquer que seja esse cidadão. E o Moro foi tido como um juiz parcial. Portanto, é um tipo de corrupção. Ele vai ter que responder sobre isso. Eu acho o Moro mais perigoso para a democracia brasileira que o Bolsonaro, Diego, porque ele tem as mesmas ideias que o Bolsonaro, mas ele é mais bem aceito e mais normalizado pela imprensa. A imprensa até hoje não fez uma autocrítica sobre a forma como lidou com o Moro na Lava Jato. Uma aliança, correia de transmissão, que destruiu setores da economia, setor de óleo e gás, setor de construção civil. O Moro abandonou o emprego numa consultoria americana que estava lidando com os interesses de empresas que decisões dele destruiu. Isso é ético? Né? Alguém que quer dar lição de ética, ele fica falando sempre, faça a coisa certa. Se tem alguém que não fez a coisa certa quando o juiz foi o Moro, foi declarado suspeito, não fez a coisa certa quando aceitou ser ministro do Bolsonaro, né? O presidente eleito, tirando do jogo o candidato, o Lula, beneficiou o Bolsonaro. Eu acho muito ruim, é uma candidatura ruim para o futuro do Brasil, mas ela tem peso, porque ela pode tirar votos do Bolsonaro, certamente vai tirar, eles estão no mesmo espectro político, né? Apesar do Moro ser esse bolsonarismo de sapatênis, essa coisa que parece um pouco mais preparada, mas a gente já viu em entrevistas, ele foi indagado numa entrevista, que livro que ele estava lendo, citou biografia, não soube citar nenhuma. É alguém que tem limitações intelectuais e políticas, inclusive. Quando foi ministro, não soube negociar com o Congresso Nacional. Os deputados e senadores o consideravam muito autoritário. É alguém que, quando teve no governo, fez o jogo do Bolsonaro, fechou os olhos para os desmandos, para a rachadinha, porque acontecia na família do Bolsonaro. Ele saiu do governo brigado com o Bolsonaro porque era uma briga sobre o controle da Polícia Federal. Quem que controlava? Quem usava a Polícia Federal como polícia política? Esse é o Moro. A gente não pode suavizar a figura dele como se
A Rosângela Moro, que disse que viu uma coisa só, o Bolsonaro e o Moro era uma coisa só, ela está coberta de razão, né? Então, essa candidatura do Moro, ela tem peso, ela tem o entusiasmo de muitos setores da imprensa, da política, ela pode, sim, eventualmente, ser uma candidatura relevante na terceira via, ela vai criar problema para o Bolsonaro, ela vai criar problemas para o Ciro, que está tentando se viabilizar como uma terceira via, trará esse debate todo sobre a corrupção para tentar fazer esse debate com o PT. Ele é o juiz que investigou um caso de corrupção, e houve corrupção nos governos do PT. Isso é inegável, que aconteceu. Agora, no processo do Lula, a Suprema Corte decidiu que ele agiu como um juiz suspeito.